Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série. Neste vídeo vamos falar do estilos, né? O style em HTML e nós vamos trazer, portanto, aqui cores, vida, né? Fontes diferentes aqui para o HTML e vamos entender como funciona. Vamos lá? Estilos em HTML, os atributos HTML, style, é usado para adicionar estilos a um elemento como cor, fonte, tamanho e muito mais. E aí nós temos aqui o exemplo, por exemplo, ó, eu sou um texto vermelho, você consegue colocar aí ó, o texto azul, uma cor maior, uma fonte maior, né, um estilo de fonte diferente. E aí a gente pode fazer utilizando, portanto, aí o style. Nós temos aqui um exemplo, por exemplo, aqui, ó, um código HTML que ele vai mostrar pra gente aqui, ó. Aqui você já conhece, né? HTML, fecha HTML, body, body. Aqui dentro do body, nós temos, por exemplo, ó, esse aqui é um P, um parágrafo sem estilo, é um parágrafo normal. Aqui o segundo nós temos um style, né? Um parágrafo que nós determinamos que o estilo dele será cor vermelha. Um outro parágrafo, a cor deste é azul, ó, color blue. Lembrando que as cores a gente vai usar RGB, né? Com os códigos ou a letra em inglês, né? Geralmente a gente vai usar os nomes das cores em inglês ou através dos códigos RGB que a gente vai ver ao longo aí das nossas aulas. E esse aqui, no estilo dele é font size, ó, font size. Esse aqui eu estou dizendo que o tamanho dessa fonte será de 50 pixels, né? 50 pixels, portanto, vai ser um texto maior. E aí, a impressão será isso aqui, né? E será a impressão daquele código lá. Observe que aqui está o normal, tradicionalzinho, né? Sem qualquer estilo. E aqui a gente já está utilizando o estilo de cores, vermelho, azul e com a fonte ampliada, tá bom? Então o estilo serve para isso, para a gente formatar efetivamente, né? Dar vida aos nossos códigos de HTML, tá bom? Vamos seguindo com os estilos. O atributo de estilo do HTML a definição do estilo é um elemento que pode ser feito com um atributo style. Os atributos, ele tem a seguinte sintaxe: tag nome, né? Observe a tag o nome, a tag em questão, né? No caso lá a gente viu o exemplo parágrafo, poderia ser um H1, poderia ser, enfim, qualquer outro tipo de atribuição, poderia ser uma imagem, enfim. O estilo, né? O style, a propriedade, no caso font size, e o valor, né? 50 pixels, por exemplo, né? Poderia ser color, né? E a cor, blue, enfim. A propriedade e o valor vem do CSS, que veremos depois, tá bom? Vai ter muito de CSS, nós vamos ter um- uma série de aulas de CSS depois que você vai acompanhar aqui também no canal, tá bom? Então, essa propriedade do style ela é do CSS. O CSS é o que faz, né, a mágica, né, de deixar o nosso código, as nossas páginas mais bonitinhas. É o CSS, portanto, que faz isso, tá bom? E aí o style é lá do CSS que a gente utiliza aqui também, que funciona muito bem, tá bom? Cor de fundo. A propriedade CSS Background Color define uma cor de fundo no elemento HTML. Então a gente vai utilizar também aqui em conjunto, né, dentro do nosso HTML, a atribuição. Ela vai fazer o que? Ela vai dar uma cor ao fundo da nossa página, né? E aí a gente vai utilizar aqui background color e a gente usar uma cor aqui de fundo, tá bom? Define uma cor da página, no caso aqui é um azul claro, né? É um powder blue, é um azul clarinho, né? Que vai ficar lá e a gente vai mostrar aqui os exemplos. Aqui a gente observa que aqui nós temos, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, o código, né? HTML, e aqui ó, nós estamos colocando body, e eu estou dizendo aqui, ó, o estilo do fundo da página, toda a minha página, ela vai utilizar, vai ter essa cor de fundo, né? E aqui nós temos os parágrafos que vai ser impresso de modo normal, um título e um parágrafo, e ele será efetivamente mostrado a página para a gente assim, ó. Observe a cor que ficou, né? Esse azul é o resultado, né? Daquele background que a gente colocou lá na nossa página
no nosso código, né? Vamos seguindo, então nós vimos aqui cor de fundo, aprendemos lá a cor da fonte, né? Vimos a cor da fonte, tamanho da fonte e uma cor de fundo que aí você pode brincar, né? Com as cores aí e deixar as suas páginas mais à sua vontade, né? Você pode usar a cor que você quiser, usando o nome das cores em inglês ou o background, né? O RGB, a série, as paletas de cores RGB. Vamos seguindo. Cor de elementos. O que é isso? Define a cor de fundo para dois elementos diferentes. Um exemplo, aqui nós temos um título, né? E aí, esse título, a parte do título especificamente, né? Ele vai ter uma cor, né? E o parágrafo, observe, nós temos um outro parágrafo e terá uma outra cor, né? Uma cor de fundo. Lembrando que a fonte em si ela vai estar com a cor normal, né? A cor do padrão. Porque a gente não, se a gente teria que colocar o atributo color, né? A gente observa que é uma cor de fundo. Seria o sombreamento da parte do conteúdo. Vamos ver aqui como que seria. Esse é o código, né? E aqui o exemplo. Vamos lá? Observe que aí tem a cor, né? A cor do título de fundo e a cor de fundo do parágrafo, que é um laranja, né? Uma espécie de um laranja. Então, esse aqui, portanto, são a cor de elementos, cor de fundo do elemento, né? Que se pode ser colocado utilizando também, então, no parágrafo e na fonte você pode ver que também é possível fazer uma especificação de cor de fundo só em cada elemento, em cada parte, em cada tag ali, né? Cor do texto, a gente meio que já viu, né? A propriedade CSS color define uma cor ao seu texto. Ela vai dar uma cor para o seu texto, né? No caso aqui, observe que no H1 o título ele terá uma cor azul. Aqui nós temos um parágrafo que terá uma cor vermelha. Vamos lá? Aqui nós temos este mesmo exemplo implementado. Depois você pode parar o vídeo e fazer aí. E aí o resultado, que é um título na cor azul e o parágrafo na cor vermelha, tá bom? E aí você pode brincar também com as cores, outras cores. É só utilizar aí o nome da cor em inglês, tá bom? Vamos seguindo. Temos mais. Vamos falar de fonte, né? Também a propriedade font size, font family, né? Define a fonte a ser usada, né? E aí a gente temos, lembra da fonte Arial, Time New Roman, Verdana, enfim, os tipos de fonte. E aí, utilizando essa propriedade, font size, o que que vai fazer? Você vai determinar a fonte que você que vai ser impressa, né? Observe aqui que a gente tem dois tipos de fonte, né? Nós vamos utilizar aqui no parágrafo, no exemplo, H1, style, a igual a, entre aspas, tá? Tá entre aspas aqui, ó, font family, né? E aí, dois pontos, Verdana. Esse é o tipo de fonte que vai ser impressa lá. Esse conteúdo aqui vai ter a fonte Verdana, tá? No parágrafo, nós vamos ter o style igual fonte family, ponto Courier, ou seja, é um outro tipo de fonte. Vamos lá ver como vai ficar? Esse aqui é o exemplo, né, do código. Você pode depois parar o vídeo e implementar aí, tá? E aqui nós temos o resultado. Observe que os tipos da fonte, tá? O estilo de um cabeçalho, esse aqui é o tipo de fonte Verdana, e esse aqui é aquele outro fonte, né? O outro tipo de fonte poderia ser Arial, Time New Roman, enfim. Aí fica a seu critério de utilizar a fonte que você mais agradar, tá bom? Pode pesquisar também outros tipos de fonte para utilizar aí nos seus exemplos, tá bem? Vamos seguindo. Temos ainda em estilos tamanho do texto, a gente viu, né? Propriedade CSS Font Size. O que que faz? Ela vai definir o tamanho do seu texto. Seu texto vai ser maior, menor, conforme aí a sua vontade, tá bom? Aí nós temos, por exemplo, o título, né? Ele vai ficar com 30%, olha o tamanho da fonte, vai ficar uma fonte gigante, né?
E também nós temos o parágrafo que vai ter uma fonte de 160%, né? E aí isso aí é um percentual, né? Você pode dizer ponto, pode ser PT, no caso aqui, o valor você pode determinar, né? Não necessariamente só por cento, tá bom? É o tamanho da fonte. Aí nós vamos ter o exemplo aqui do código em HTML. Você pode depois parar o vídeo e implementar esse código, tá? Digitar ele aí e ele vai ficar assim, ó. E aí nós temos aqui o título, né? Com os 300% e o parágrafo lá com 160% na impressão após testar o código que você criou, tá bem? Vamos seguindo, vimos também, portanto, aí o tamanho da fonte, cor da fonte, tipo de fonte, sombreamento do elemento e a cor de fundo da página. Temos mais, né? Vamos lá, para mais estilo. Alinhamento do texto. Sabe aquele centralizado, justificado à direita, à esquerda? Você pode fazer isso também aqui no HTML. E aí nós vamos utilizar, então, mais uma vez, o atributo, a propriedade lá do CSS que a gente utiliza aqui no HTML e que tem um efeito bem legal, que é o text align. Vamos ver? Vamos lá, e aí você vem aqui, ó, H1, exemplo, né? Style igual text align, e aí você está dizendo que ele vai ficar centralizado aqui, ó. Esse título ficará centralizado lá na nossa página. Da mesma forma, nós temos aqui o parágrafo que também ficará center, né, no centro. Você poderia colocar justifica à esquerda ou à direita, enfim. Aí fica seu critério. No caso aqui, nós vamos deixar tudo ao centro, né? Vai ficar centralizado. Aí, mais uma vez, o código você pode parar aí e implementar lá no seu bloco de notas, ou no TextEdit, ou no Gedit, enfim. Você pode implementar esse código e aí vamos ver como é que ele vai ficar impresso, que é esse aqui, né? Esse aqui é o resultado após salvar. Observe que o texto ficou centralizado lá na nossa página, tá bem? Então é isso. Vamos seguindo, vamos ver que tem mais. Temos, acho que mais um exemplo ainda, né? De estilos aqui que a gente pode usar. Na verdade, a gente viu os estilos que a gente vai usar. Então, a gente viu aqui um resumo, na verdade. Essa aqui é o resumo final do que a gente já viu, né? Tem mais outras, tá? Outros estilos que a gente pode ver, que a gente pode trabalhar muito, mas vamos trabalhar ao longo, né, das aulas aqui de HTML. Mas nesse caso especificamente, o nosso vídeo vai ficar com esses exemplos que já vai te ajudar bastante a fazer muita coisa, já dá para fazer muita mágica aí na sua página, dá para fazer muita coisa. Aliás, eu vou desafiar você aí a me passar uma página, né? Mandar o seu código, você vai criar aí. Vamos lá, já dá para fazer. Criar uma página com parágrafos, com imagens, com a cor de fundo, com tipo de alinhamento, com tipo de tamanho de fonte, com o que mais? Com os links, né? Você pode já fazer, então já dá para fazer uma página bem legal utilizando isso aí. Então, portanto, você, como um desafio, coloque aí nos comentários aí o seu código da sua página com tudo que você fez aí pra gente e aí compartilhar e socializar e ajudar os outros colegas aí que vai acompanhar essas aulas, tá bom? Coloque o seu código aí no comentário, tá bom? Então nós vemos os estilos aí, né? Lá do CSS que ajuda aí muito aqui no HTML, né? Os styles, né? O atributo para o que são utilizados aqui no HTML, como background, color, cor de fundo. Vimos cor, né? Do texto, cor da fonte. Tivemos font size, né? O tamanho do texto, font family, o estilo de fonte, né? Lá do seu texto, o text align, que é o alinhamento do texto. Então, tudo isso a gente viu nessa aula e eu espero que isso possa te ajudar bastante. Então, reveja o vídeo, qualquer coisa, volta lá atrás e vai exemplificar, usar todos os exemplos que a gente mostrou aí no seu código, testando e trabalhando aí a sua página. Ao final, quero todo mundo aí com a página completinha, tá bom? Com um site sensacional feito com tudo, com formulário, com tudo que tem direito, tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, galera!